Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre CRIs. Os certificados de recebíveis imobiliários, conhecidos como CRI, são emitidos por securitizadoras e é considerado um investimento de renda fixa. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Caleb possui um galpão e então ele decide alugar para uma grande empresa de transporte, no qual ela é chamada de frete rápido, por um X valor, e assim firma um contrato de aluguel de 10 anos. Com isso, a Frete Rápido irá pagar aluguéis mensais durante 10 anos para utilizar esse galpão como seu centro de distribuição. Logo, nesse cenário, podemos explicar sobre o Certificado de Recebíveis Imobiliário, conhecido como CRI, pois os valores que Caleb passou a ter direito de receber ao longo dos próximos anos pode ser chamado de recebíveis. E se fizermos o total desses valores que serão pagos pela frete rápido, vamos supor um valor de 30 milhões de reais, no qual Caleb tem planos para esse valor em presente momento e precisa encontrar um meio de tê-lo disponível de alguma forma. E assim surge a necessidade do papel de uma securitizadora, que nada mais é que uma empresa não financeira que se torna responsável por adquirir os direitos creditórios e depois transforma-os em títulos lastreados. Em outras palavras, será transformado o fluxo de caixa futuro em um valor imobiliário. É isso. Nesse exemplo todo, o valor que a Frete Rápido irá pagar ao Caleb ao longo dos 10 anos e transformar isso em um título chamado de Certificado de Recebível Imobiliário. Nesse exemplo, todo esse valor que será pago pela Frete Rápido ao longo dos 10 anos, ele será transformado pela securitizadora em um título chamado Certificado de Recebível Imobiliário, o CRI, pois está relacionado a um imóvel, né? Ao imóvel objeto de toda essa operação. Mas o valor que será pago no presente momento será de 24 milhões. E essa diferença entre o valor cedido de 30 milhões e o valor pago é conhecido como spread. E a partir desse momento, os valores de aluguéis pagos pela Rápido Fred serão destinados diretamente para a securitizadora. Logo, esses 30 milhões serão pagos em sua totalidade para a securitizadora ao longo de 10 anos. E assim, podemos dizer que ela realizou um investimento de 24 milhões para receber 30 milhões. Porém, ela não possui esse valor em seu caixa para finalizar a negociação. E então, como captar todo esse montante, todo esse valor? É nesse momento que a securitizadora realiza a emissão de um certificado de recebíveis imobiliários, o CRI, citado, que será disponibilizado para investidores no mercado financeiro. E assim, temos o valor de 24 milhões sendo transferidos dos investidores para a securitizadora. E a securitizadora irá transferir esse mesmo valor para Caleb. E então inicia os pagamentos dos aluguéis da Frete Rápido diretamente para a securitizadora. E esse valor de 30 milhões ele será repassado uma parte para os investidores e a outra pequena parte ficará na securitizadora, como uma espécie de lucro por ela ter feito toda essa intermediação, todo a operação, o certificado, a emissão do título, todo o trabalho, né, ele será remunerado por essa parte que será recebida.
E assim funciona esse processo de securitização, onde o Caleb tem o valor que deseja no presente momento, a Frete Rápida irá pagar os aluguéis normalmente ao longo dos 10 anos, só que esse valor irá direto para a securitizadora e não mais para o Caleb. E os investidores estarão recebendo os 30 milhões, tendo desembolsado somente 24 milhões. E uma parte desse lucro ficará para a securitizadora, como foi falado. E assim, todos nessa negociação saem ganhando e se torna um negócio viável e muito interessante para muitos. Devemos fazer algumas observações nessa operação. Uma delas é sobre a tributação, que, como muitos sabem, a tributação do imposto de renda em investimentos de renda fixa, ela é regressiva conforme o prazo em que o valor fica investido. De modo que quanto maior o prazo, menor será a alíquota a ser paga. Mas como estamos falando de investimentos em imóveis, esse investimento ele é isento do imposto de renda para a pessoa física. Tanto os CRIs como os CRAs são isentos de imposto de renda, diferente, né, dos outros investimentos de renda fixa, que no caso são CDBs, disponibilizados por bancos normais. Outra coisa também que deve ser falado é o risco que essa operação possui, pois ele não está amparado pelo FGC. Mas o que é o FGC? O FGC nada mais é do que o Fundo Garantidor de Crédito. Ele assegura os investimentos bancários de renda fixa, de modo que, se caso a instituição financeira venha quebrar, você será reembolsado por ele. Claro que existe um limite para isso, mas pode ser objeto de outra aula, em outro momento, em outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Então, o FGC, né, com ele, você está mais seguro em relação aos investimentos realizados, desde que tudo isso seja feito em instituições bancárias. Como a securitizadora não é um banco, então ela não possui ao FGC. Não existe essa garantia aos investidores nesse caso. Além desse risco, deve-se observar também a possibilidade de quem está com a obrigação dos pagamentos dos aluguéis, caso ele deixe de realizar os pagamentos. Sendo assim, o risco é por parte da Frete Rápida. Assim, ao realizar os investimentos em CRIs, faz-se necessário analisar as empresas que estão responsáveis por esses pagamentos de aluguéis, ou seja, a origem desse recebível. Fazer uma verificação do crédito dessas empresas para saber se elas são capazes de honrar com todos os pagamentos, de modo que não venha a ter nenhum problema com isso. Isso é muito importante. E assim, chegamos ao ponto-chave desse vídeo, que é a relação dos CRIs com os fundos imobiliários. Como muitos sabem, existem os fundos imobiliários de tijolos, como shoppings, galpões, prédios, e eles recebem ali os aluguéis desses empreendimentos e fazem, né, a distribuição aos seus cotistas. Além deles, existem os fundos imobiliários de papel, que utiliza dos recursos dos cotistas para comprar CRIs. E assim, por sua vez, é feita a aquisição diretamente na securitizadora. A própria instituição, né, do fundo imobiliário faz a aquisição diretamente na securitizadora. E assim eles recebem uma rentabilidade maior. Por exemplo, um CRI IPCA mais 6, quando ele é fornecido na corretora e a pessoa física compra ele pela corretora, acaba tendo uma rentabilidade menor, pois a corretora irá descontar o spread, oferecendo o CRI a uma rentabilidade menor. Já o retorno, já quando a pessoa compra um fundo imobiliário de papel, que possui esse mesmo CRI IPCA mais 6%, terá um retorno melhor, pois os FIIs irão distribuir os lucros mensalmente em sua conta, que serão isentos
do imposto de renda. E tudo isso também é válido aos CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Todas essas regras e essa forma de negociação, ela acontece com os CRAs. O que muda é a finalidade, né? E os CRIs é voltados para o ramo imobiliário e os CRAs para o agronegócio. Essa é a principal diferença. Espero que com esse vídeo você tenha esclarecido suas dúvidas sobre CRIs e CRAs e como eles impactam em seus investimentos e também em seus fundos imobiliários de papel. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e com isso curtam o vídeo. Se inscreve aí no canal para receber as notificações dos novos conteúdos e compartilhe com mais pessoas para que a gente possa levar esse conteúdo a quem interessa e possa ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.